Qual que é o principal obstáculo na hora de superar a fobia com relação à emoção? Eu considero que a emoção em si já é um grande obstáculo para quem está tentando superar uma fobia. Paradoxalmente, talvez seja a principal solução também. Acredito que a emoção nessa história ela começa como um vilão para quem tem uma fobia. E as pessoas talvez não saibam que possa se tornar o herói dessa história. O vilão da história vai se tornar o herói. Mas no início, sim, é a principal coisa que a pessoa consegue identificar que ela não tem controle. Eu perco o controle. Geralmente, isso é uma coisa que a própria pessoa observa e as pessoas ao redor também observam, né? Que a pessoa ela perde o controle mesmo de uma emoção ou de algumas emoções. Verdade. Por exemplo, uma pessoa que está aplicando o método, está tentando superar a própria fobia. Nesse momento também a emoção pode atrapalhar muito. Muito mesmo. Quer ver? Vou dar primeiro um exemplo sem ser de fobia ainda. Uma pessoa que está indo fazer uma entrevista de emprego. Já viu que às vezes você sai de uma entrevista de emprego com aquela sensação assim, caramba, eu poderia ter falado mais, poderia ter falado melhor. Eu sei que eu poderia ter feito muito melhor, porque eu assim, tenho conteúdo, tenho habilidades, tenho capacidade. Tem um monte de coisas boas minhas que eu não mostrei nessa entrevista ou que eu sei que eu não dei o meu melhor, que poderia ter sido muito melhor. Geralmente a gente tem esse discurso ou chega a essa conclusão por causa de uma emoção. Lá na hora da entrevista, me veio uma emoção que eu estava nervoso, gaguejando, tremendo. Aí esqueci um monte de coisa que era para eu ter falado, um monte de coisa importante. Respondi umas coisas nada a ver, umas besteiras, falei besteira. E aí a gente sai frustrado, né? De uma situação dessa. De, poxa, eu poderia ter feito muito melhor. Eu sei que eu poderia ter feito muito melhor, mas foi um desastre, foi uma tragédia. Nessa situação que ainda não é fóbica, talvez até tenha, né? Alguém com fobia de entrevista de emprego. Sim, não pode duvido ter. disso. Nunca apareceu, não. Se tiver alguém aí, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar. Porque nunca vi um caso assim, mas não duvido que tenha. Porque, nossa, agora eu viajei. Fiquei imaginando uma pessoa com fobia de entrevista de emprego. Primeiro, essa pessoa não vai, porque ela se conhece. Sim. E aí ela não vai, talvez consiga um agendamento, consiga uma vaga, alguém indica e chega no dia... Ela não consegue ir. Não consegue ir, inventa uma doença. Não, estou com dor de barriga hoje, não vou. Ou nem inventa nada. Ela fala, não dou conta, não vou. Então, e talvez a própria pessoa não identifique isso como uma fobia, né? Fala, não, é porque eu tenho medo, é porque eu me sinto incapaz. Alguma coisa assim. Verdade. Mas viajei agora, fiquei imaginando. Se tiver alguém com fobia de entrevista de emprego, manda uma mensagem pra gente. Por favor. Eu fiquei curioso agora. Deve ter muita gente com isso. Deve ter verdade. muita gente. Porque eu já vi fobias de umas coisas assim, tão menos desafiadoras, de situações extremamente seguras. Extremamente seguras. Por exemplo, tem aqueles bichinhos que são inofensivos. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de cachorro, e pode ser qualquer cachorro, aqueles fofinho, filhotinho, pequenininho, não importa, a pessoa vai ter fobia. Mas a gente está vendo um leque de coisas que a gente pensa assim, não é possível a pessoa ter uma fobia disso aqui. É possível. É possível. A gente que está aqui conversando sobre nos isso... Nos bastidores. Isso, todo dia... Aí tem aparecido pra gente cada fobia que vocês não acreditariam. É verdade. Que nem eu imaginava que existia. Agora, antes de falar por que as emoções atrapalham a gente, principalmente na hora da fobia, eu queria voltar num assunto que a gente começou no podcast anterior, que é, primeiro, o que não são as emoções. A gente tem tendência de pensar nas emoções assim com um olhar meio místico. Sim. Ou que, não, emoções é uma coisa intangível, imensurável. É como se tivesse o corpo, o cérebro e as emoções estão em algum lugar aqui pairando em cima de mim. E há alguns anos atrás, realmente a gente não tinha muito conhecimento. Mas hoje a gente tem uma quantidade absurda de conhecimento sobre as emoções. Verdade. Se, por exemplo, um neurocientista, se você falar para ele, eu estou sentindo tais emoções agora,
ele vai conseguir descrever quais são as substâncias que estão correndo na sua corrente sanguínea naquele momento. Só pelo fato de você falar, não, eu tô com medo agora, eu estou sentindo isso, aquilo. Por exemplo, há um olhar espiritualizado das emoções. E a gente viu, a gente conversando assim, como que isso pode ser, às vezes, até danoso. A gente estava conversando sobre isso. Uma pessoa pode ter um alto nível de espiritualidade, uma pessoa madura espiritualmente e ainda assim pode ter problemas emocionais. Por exemplo, não ser uma pessoa que tem um alto nível de, por exemplo, inteligência emocional. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa pode ter um alto nível de inteligência emocional. Hoje, inclusive, tem cursos para isso, curso de inteligência emocional, livros de inteligência emocional. Tem alguns bons, outros nem tantos. Mas o que, de fato, existe muito conhecimento hoje sobre inteligência emocional. E tudo baseado em ciência, baseado em conhecimento científico, não é em achismo, nem em espiritualidade. Então, o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa pode ter um alto nível de inteligência emocional, saber lidar com as emoções, mas ser uma pessoa que não tem uma espiritualidade desenvolvida. Entendi. Ou uma pessoa tem uma espiritualidade super desenvolvida, mas às vezes é aquela pessoa que não tem uma inteligência emocional. E a gente discutiu muito isso assim, para criar essa separação. Que, por exemplo, a pessoa pode ser um grande líder religioso ou uma pessoa que tem uma espiritualidade realmente desenvolvida e, em algum determinado momento da vida, entrar em depressão por algum problema. E isso não desabona essa pessoa de forma alguma. De forma alguma. E aí, eu acredito que a gente vai falar muito sobre isso, não hoje, mas... No decorrer dos podcasts. Isso, no decorrer dos podcasts, porque muitas pessoas que são religiosas nos procuram. Pessoas que têm uma religião ou que têm uma espiritualidade. E aí elas têm medo disso ser algo de errado ou algo que vai contra os princípios da religião ou da fé que essa pessoa tem. E, na verdade, as duas coisas caminham, assim, podem caminhar lado a lado, totalmente juntas. Assim. A pessoa pode fazer um treinamento de inteligência emocional, desenvolver as habilidades emocionais dela, baseado em ciência e conhecimento, e também desenvolver a espiritualidade dela de outras formas. E isso, uma coisa não interfere na outra.